Pensa assim, quando você aprende, algumas aulas a gente vai falar sobre gramática, outras aulas a gente vai falar aí sobre vocabulário, a gente talvez até faça um listening no meio dessas aulas. Mas a primeira coisa que a gente aprende aí, quando a gente aprende português, é o verb to be, certo? É aquele cara que se fica lá na escola, se você estudou escola pública principalmente, se fica aprendendo ele só uns 28, 30 anos, assim. Você aprende ele, no próximo ano você aprende ele de novo, você aprende mais uma vez, você nunca sai desse cara. Por que a gente fica aí com o verb to be por bastante tempo? Eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala assim, por exemplo, no português, a gente fala comprar, deixa eu só botar aqui, comprar, a gente tem estudar, estudar, a gente tem ir, a gente tem caminhar, por exemplo. Quando o verbo termina com esse R aí, a gente chama ele de infinitivo no português, certo? Ele termina com R, ele não está. Por que ele é infinitivo? Porque ele não está conjugado com ninguém. Eu não falo eu comprar ou ela estudar. Essa aí é a forma natural do verbo. Então, no inglês, como é que a gente faz esse R aí no final? Como é que a gente, né, traduz isso para o inglês? Então, seria o to buy, certo? To study, to go, to walk. Então, tá vendo? No inglês, o inglês a gente tem o to, que seria o R do português. O verbo aqui está no infinitivo. Então, quando eu conjugo, por exemplo, assim, vamos ver, temos o verbo ser, certo? Quando eu conjugo, eu digo eu sou. Eu não uso mais o ser. Eu sou legal. Uma frase aí mais fácil. No inglês, a gente tem esse verb to be. Mas a gente, na verdade, nunca vê ele to be. A gente fala verb to be, verb to be, verb to be, mas a gente nunca vê ele to be. A gente não vê essa estrutura, principalmente no presente. O que a gente vê do verb to be? A gente vê am, a gente vê o am, ou are, ou is, né? Essas três formas aí, que eu já vou falar qual que é a qual. Mas então, quando eu falo aqui I, eu não posso dizer I to be. Mesma coisa como aqui, eu não falo I ser legal. Eu falo eu sou legal. Então, o verb to be é a mesma coisa. A gente não vê ele nessa forma porque eu conjugo ele com o sujeito. Então, fica I am. I am nice, digamos assim, para traduzir ali. Então, aí já para a gente entender qual que é a função do to be. O to be, to go, to walk, to study, todos estão aí no infinitivo. Quando eu conjugo, por exemplo, um verbo, digamos assim, eu vou para a escola. Então, a gente tem outro verbo aí, né? Eu vou para a escola. Então, no inglês, eu falaria I go to school. Então, tá vendo? Eu não tenho mais esse to, porque aqui também eu perdi o R. Então, no inglês, eu perdi o to. Combinado? Vamos, então, para a próxima etapa. Aí, o verb to be, ele também é um cara que confunde a gente, porque no inglês ele pode tanto ser como estar. Dependendo de onde ele está aí numa frase, do contexto de uma frase, ele vai significar ser ou ele vai significar estar. Teacher, como é que eu sei? Aí você tem que ver a frase em si, né? Quando eu digo assim, por exemplo, I am home, é diferente de I am hungry, por exemplo. I am home, eu estou em casa. I am hungry, eu estou com fome ou eu sou faminta. Entende? Então, aí depende muito da frase. Digamos de I am nice. Então, tá vendo? I'm home, eu estou em casa. I'm hungry, eu estou com fome ou eu sou faminta. E o I'm nice, eu sou legal. Então, a gente tem três estruturas diferentes aí com o mesmo verbo. Então, você vai ter que ver qual que é a próxima palavra, qual que é o contexto dessa frase, para você saber se ele é ser ou estar. Vamos, então, falar dos sujeitos. Vamos tirar essa parte toda aqui, porque a gente tem que saber agora como é que eu conjugo esse verb to be, né? Então, vamos aqui colocar os sujeitos. Vou botar um pouco mais alto aqui. Então, a gente tem subjects. Subjects, sujeito em inglês, certo? Então, a gente começa com o eu, que seria o I. Eu falo para os meus alunos assim, se você quer dar uma decorada, se você está bem no começo, pensa assim, você está caminhando em casa, você vai lá e bate teu dedo na quina, teu dedinho na quina, só, ai! É teu dedo, né? É meu dedo, é minha dor, então, ai. Esse ai é eu. Sei lá, uma coisa aí para você poder lembrar. Os outros eu não tenho nada aí para dizer, não tenho a forma de você decorar mais fácil, só com ai mesmo. Então, o you
O you pode ser tanto você quanto vocês. Ele pode ser o singular, mesma coisa com o singular ou o plural. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, aproveitando o embalo, gente, eu vou tentar não colocar muita coisa em português, assim, porque senão vira muita tradução. A gente quer que o nosso cérebro comece a aprender inglês meio que independente do português, né? Então, não vou ficar traduzindo muito. Então, tá, fechou. Subjects, I, que sou eu, o you, que é você ou vocês. Aí a gente tem 3 carinhas aqui, o he, o she e o it. O que são esses aqui? O he é ele, o she é ela, o it é isso, ou este, ou aí um objeto, alguma coisa, né? Esses 3 caras a gente chama eles de... são as terceiras pessoas, né? Que você está falando de uma pessoa aí que não é você, que está fora de você, e está no singular. Aí temos nós, we, e eles, ou elas, ou estes, ou esses, ou essas, né? Aí o plural. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso, we, nós, they, eles ou elas. Fechou. Agora temos os sujeitos. Vamos então falar qual seria o verb to be que eu uso para conjugar com esses caras aí. Deixa eu só poder colocar aqui. Vamos então aqui em cima, a gente vai colocar o verb to be. Como é que o verb to be funciona? Para cada um desses caras aí, a gente vai conjugar ele de uma forma diferente. Os outros verbos, por exemplo, assim, se eu pegar o verbo go, é I go, you go, we go, they go. É só o go. Muda aí um pouquinho para o he, she, it. Mas não tem um monte de conjugação diferente. O verbo to be tem conjugações diferentes. Por quê? Porque estou falando de ser e estar. Como ele tem essas duas traduções aí, ele é mais complicado. E é por isso que a gente fica aprendendo ele na escola para sempre. Então, o I é o am. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima para ficar na linha aqui. O I seria o am. O you vai ficar are. Esses 3 caras aqui é o is. O we, are e they are. Teacher, como é que eu vou decorar isso? Gente, aí você tem que meio que decorar. Não tem nada que eu possa fazer, né? Nada além disso. Pensa assim, o am, a única pessoa que vai usar o am sou eu, porque eu escolhi, eu sou melhor que todos, eu sou mais eu peguei o am e ninguém mais vai poder usar. O is aqui, a gente tem uma outra forma de lembrar disso, que a gente vai ver um pouco mais para frente, e os outros é are. Pronto. Aqui eu estou dizendo eu sou, eu estou, você é, você está, ele é, ele, ela, ou isso, são, ou estão, é, ou está, nós somos, nós estamos, eles são, ou eles estão. Pronto. Aí coloquei o verbo to be, é assim que eu vou formar essa frase. Vamos para a próxima questão aí. Então, digamos que eu faria o resto, o complemento dessa frase, né? Vamos botar aqui complement. Então, o I am, vamos dizer assim, I am home, como eu fiz naquele lá. Eu estou em casa. Se a gente fosse ir para o próximo, you are, podemos dizer, you are playing, vamos dizer, soccer. Você está jogando futebol. Esse ing é aquele velho cara do ando, endo ou indo no português. Eu estou lendo, eu estou falando, eu estou rindo. Né? A gente tem o ing. De novo, a gente vai ver ele um pouquinho melhor para frente aí. O he, she, it, que a gente tem o is aqui, a gente falaria, por exemplo, is nice. Vamos fazer uma frase simples. He is nice, she is nice, it's nice. Vamos para a última aqui. We are, ficaria então, we are going to Brazil next week. Vamos fazer uma frase um pouco mais complexa. Nós estamos indo para o Brasil semana que vem. Nós estamos indo para o Brasil semana que vem. Next week. Right? Aí o último aqui. They are hungry. Eles estão com fome. Então pronto. Aí a gente tem como fazer essa frase, a gente já sabe como funciona mais ou menos. Você usa o sujeito, você usa o verb to be, e aí você usa o complemento, certo? Alguns deles a gente pode trocar para a gente não ter que manter esse I am home. O americano, por exemplo, ele vai cortar esse M, vai falar I'm home, I'm home. Então, como é que a gente faria isso? Deixa eu só colocar aqui de volta para trocar esse cara. Então, aqui, por exemplo, o I am home, na escrita vai ficar assim. Ups, deixa eu trocar meu teclado.
tá em português. Só um minutinho. Fechou. Vai ficar assim, I'm home. Então, tá vendo a diferença? I am home. Eu abro minha boca 2 vezes, aí tem 2 sílabas. I am. Quando eu digo I'm home, eu só abro minha boca uma vez. Então, por isso que eles fazem isso. A gente faz isso no português também, né? Eu não lembro quando foi a última vez que eu falava estava. Ah, eu tava lá, ela tava brava. A gente fala tava. Eles fazem a mesma coisa, diminuem para ficar mais fácil para falar. Então, ficou ali, I'm home. Vamos falar do are, então. O are a gente também consegue fazer isso. A gente mistura ele ali. Fica assim. Em vez de eu falar you are playing soccer, eu falo you're playing soccer. You're. You are, you're. A gente só tira o a. You're playing soccer. Vamos então para a próxima aqui. Aqui a gente também pode tirar e misturar com o sujeito. Em vez de eu falar he is nice, eu falo he's nice. His. He is, his. He's nice. Vamos para o próximo aqui também. Aqui a gente já viu que eu posso fazer we're going to Brazil. We are, we're. Right? A gente vai repetindo aí comigo quando eu vou falando, que te ajuda também, tá? Aqui a mesma coisa. They are hungry. They're hungry. Fechou? Então, a gente tem todos esses caras aqui. Eu vou voltar e vou colocar eles no normal, porque agora a gente vai falar, então, do verbo. Vou soltar aqui. Isso. A gente vai falar como fazer essa frase, então, tornar essa frase na negativa. Então, vamos lá. I am home. Very good. Então, agora, se eu fosse fazer uma frase negativa aí com o inglês, a gente vai manter toda essa estrutura e a gente vai jogar, então, aqui o not. Então, vamos lá. Como é que ficaria, então? Deixa eu só colocar aqui, esticar um pouquinho. A gente vai colocar só o not. Pronto. Vai depois do verbo to be. You are not playing soccer. Oops. Not. I am not home. You're not playing soccer. He is not nice. She is not nice. It is not nice. We are not going to Brazil next week. They are not hungry. Pronto, está na negativa. A gente pode, é claro, trocar e fazer o que a gente fez antes. Então, uma frase afirmativa, o verbo to be vai junto com o sujeito para fazer um som só. Uma frase negativa, o verbo to be vai junto com o not para fazer um som só. Então, aqui o you are, antes lembra que a gente falou you're playing soccer? Aqui eu vou juntar, então, esses dois, fazendo assim. You aren't playing soccer. You aren't. Aqui, gente, quando você escreve, ficaria tudo junto, né? Eu não tenho como... Bom, vamos juntar um pouquinho mais perto aqui. Fechou. You aren't playing soccer. Vamos aqui também. He isn't. Isn't. Aqui é como se tivesse um E nessa pronúncia, né? Isn't. He isn't nice. You aren't playing soccer. He isn't nice. Vamos aqui, então, com esse cara. We aren't going to Brazil next week. We aren't. A mesma coisa lá de cima. E aqui o último. They aren't hungry. They aren't hungry. Fechou? Então eu posso fazer... Ah, faltou uma coisa que eu vou te dizer aqui. O I am not home, teacher, eu posso juntar assim como eu juntei os outros? Não. Esse é o único cara que a gente não tem como juntar ele. Existe aí uma coisa que o pessoal fala, os americanos, eles falam I ain't. Esse ain't quer dizer I am not. I ain't home. Mas a gente, né, não vamos pular aí para gírias, vamos aprender primeiro a gramática correta, depois a gente chega nesse ponto. O que eu quero dizer é, se você for ouvir música, por exemplo, tem uma música da Jennifer Lopez, que é I ain't your mama. I ain't your mama, I ain't your mama. Então, esse ain't vai aparecer quando você ouvir alguém que fala inglês nos Estados Unidos. Eu não sei exatamente se o inglês britânico, o inglês da Nova Zelândia, ou até lá, né, na Holanda, Bélgica, ou na Austrália, eles falariam esse tipo de coisa. A minha experiência maior é com o inglês americano, então é isso que a gente vai, né, que eu posso aí te dar certeza. Fechou? Então agora temos o sujeito, verbo to be, se é uma frase negativa eu faria dessa forma, e aí temos o complemento, certo? Agora vamos dizer assim, e se eu fizer uma pergunta? Né? Como é que eu vou fazer uma pergunta?
Peraí, vamos deletar essa parte aqui. Esse cara aqui eu vou deletar todo. Não precisamos... Ops. Não precisamos dele agora. Vamos só tirar esse cara. Ô, Senhor amado. Peraí, gente. Cadê aquele negócio tá aqui? Eu vou deixar ali. Aí, vamos tirar aqui também o verbo. Esse cara aqui a gente não vai colocar aqui agora, por enquanto. Então, ficou isso. Ficou o sujeito, ficou o complemento. Vamos falar assim. Como é que eu posso te dizer? Quando você faz uma pergunta no português, por exemplo, então você teria uma frase assim: e o homem falou com a mulher na esquina, e o homem falou com a mulher no portão da esquina. Você está lendo em voz alta. Aí você vê que lá no final tem um ponto de interrogação. Se você soubesse disso, você daria uma entonação diferente na tua frase. Você falaria, e o homem falou no portão da esquina? E o homem falou com a mulher no portão da esquina? Independente da frase, mas você daria uma entonação diferente. Então, você lê uma frase toda, quando você chega no final, você vê que é uma pergunta. O português não te avisa que é uma pergunta até o final. Vamos pensar no espanhol. O espanhol já tem aquele ponto de interrogação de cabeça para baixo, assim, no começo da frase. Então, quando eu boto meu olho, quando eu estou lendo, quando eu boto meu olho, já no começo eu sei que aquilo é uma frase interrogativa. Então, nesse sentido, o espanhol é mais esperto, mais inteligente aí do que o português. O inglês é melhor ainda, porque o inglês, no espanhol, você precisa estar lendo para ver esse ponto de interrogação. No inglês, a própria frase, quando você ouve ela, você só não é nem colocar o olho, é só colocar o ouvido, você já sabe que é uma pergunta. Então, só de você ouvir, você já sabe do começo daquela frase que a pessoa está te perguntando. Como que isso acontece? Então, lembra que eu tinha aqui o verb to be? I am home, you are playing soccer, he is nice, estava aqui no meio. Quando eu faço uma pergunta no inglês, ele simplesmente, o verb to be se joga para antes do sujeito. Então, eu costumo dizer assim, você vai ver que os outros verbos não funcionam dessa forma. O verb to be tem uma estrutura muito particular dele mesmo. Então, você vai perceber o seguinte. O verb to be, ele é um cara forte, ele vai para academia. Ele coloca o note ali nas costas e ele carrega. O verb to be também é um cara que faz yoga. Então, ele é super, como é que eu posso dizer a palavra? Ele é flexível. Então, ele dá um pulo ali, dentro de uma postura de yoga, ele vai lá para frente do sujeito e ele forma uma frase interrogativa aí. Como é que isso vai funcionar? Eu tenho aqui os sujeitos. Vamos lá, então. Ups. Então, o que eu tinha antes do verb to be, ele simplesmente vai retornar para cá. Aqui. Vou colocar aqui. Am I home? Aí tem um ponto de interrogação que eu não vou trocar em todas as frases, mas você entende. Qual que é o verb to be do you? Are, certo? Are you playing soccer? Aqui, vamos lá com is. Is she nice? Is he nice? Então, vamos lá com we. Are. Are we going to Brazil next week? Vamos para a próxima. Are. Are they hungry? Então, tá vendo? Aqui no inglês ele é muito intuitivo. Porque o verb to be, ele simplesmente se joga para antes do sujeito. Se eu ouvir você falar I am home, é uma frase afirmativa, você está me dizendo que você está em casa. Já se você falar am I, o que vem depois eu já sei que é uma pergunta. Isso facilita a nossa vida. Tem muita gente que diz, que saco, tem que ficar jogando aí o verb to be para trás do sujeito. Gente, isso é ótimo, porque isso aqui já está te dizendo que isso aqui é uma pergunta desde o começo. Já fica assim, pum, tem verb to be, tem o sujeito depois, é uma pergunta. Eu acredito que a esse ponto a gente está num lugar legal. Eu vou passar mais um cara para a gente, eu sei que é bastante informação, mas, gente, se você, depois, se você quiser dar uma olhada, aí por isso que, na verdade, ter gravado a aula é legal, porque daí você vai lá no YouTube e você dá uma olhada nessa aula de novo. Tem gente que já sabe isso aqui tudo, tá dizendo, mas tem gente que ainda não viu. Então, lembra que a gente não está nivelando ninguém, a gente vai com tudo aí. Mas vou passar o último cara. Quem seria o último cara? Deixa eu botar aqui. A gente tem aí o que a gente chama de WH question words. São as perguntas, as palavras de pergunta que começam com WH. Então, quais são elas? What, que é o quê? When, que é quando. Where, que é onde. Why, que é por quê. O who, que é quem. Deixa eu ver se eu esqueci alguma aqui. A gente tem o which, mas eu não vou entrar no which hoje. Vamos deixar só as mais simples mesmo. Então,
aqui tem essas perguntas. Quando a gente diz WH question words, as palavras de pergunta que começam com WH, elas sempre vão no começo da frase. Sempre. Logicamente, a gente só vai usar elas com pergunta. Então, aqui eu colocaria elas aqui mesmo, onde a gente está com essa estrutura aqui em cima. Então, vamos colocar algumas delas aqui. Aqui o complemento eu vou tirar, porque agora não faz mais sentido eu ter esse complemento aqui. Então, fechou? E vamos voltar para cá, então. Vamos lá. O Senhor. Fechou. Vou dar uma esticada nesse cara aqui. Vamos lá, então. What? Vamos botar aqui o what, por exemplo. Eu vou completar a frase aí. Vamos botar where. Vamos botar when. Vamos botar why. Aqui o who. Podemos botar who. Perfeito. Foi todos aí. Vamos, então, para o complemento aqui agora. Vamos complementar essa frase. Então, primeiro aqui, vamos dar seguimento aí. What am I doing here, por exemplo? O que eu estou fazendo aqui? Uma pergunta que você faria para você mesmo. Sabe aquela festa que te convidaram, que você não teve como dizer não, e você está lá, né, sentado no canto? Aí você perguntaria, what am I doing here? What am I doing here? Então, what am I doing here? Certo? Estou usando what, que é o que ou qual. Vamos para o próximo, então. Where are you from? Eu poderia dizer, de onde você é? Where are you from? Temos a próxima. When is he... deixa eu pensar. When is he coming home, por exemplo? Quando ele está voltando para casa? When is he coming home? When is she coming home? When is it coming home? Which talvez não serviria aí. Why are we talking to her, por exemplo? Por que a gente está falando com ela? Oops, talking. Why are we talking to her? Vamos para a próxima. Who are they? Aqui eu só colocaria ponto de interrogação. Quem são eles? Who are they? Então, tá vendo? Aí tudo começa a se encaixar, certo? Quando eu for fazer uma pergunta, eu sempre vou ter que ter o verbo to be antes do sujeito. Sempre. Se isso é uma pergunta. Aí, se eu for falar do WH questions, que é o que, o qual, onde, quando, por quê, quem, a gente colocaria eles bem no começo da frase. Então, vai sempre eles, WH question words, verb to be conjugado com cada sujeito, subject, and then complement, que é o resto da frase aqui. Aí, então, vou apagar isso tudo agora para fazer a última parte aí que a gente tem que ver. Então, perguntaria assim, is she okay? Eu vi alguém passando mal de perguntaria, is she okay? Aí você poderia dizer, yes, she is. Ou então, no, she isn't. Aí tem gente que me pergunta assim, tá, teacher, eu preciso botar esse yes, she is, ou no, she isn't? Pode só dizer yes? Pode. Você pode dizer yes, is she okay? Yes. Mas quando você está falando isso, por que o nativo responde tudo isso? Porque quando você diz assim, yes, parece que você não quer mais conversar, você está terminando aquela conversa ali. Is she okay? Yes. Então ficaria assim. Aí quando você fala, is she okay? Yes, she is. Você está dando essa resposta de volta, é um complemento da sua resposta. É assim que funciona na língua inglesa, não é nada de diferente, é só porque a estrutura gramatical deles é assim. Mas você vai ver, entende? Como eu falei, assim, o povo é porco, não quer fazer todas as frases, quem né, nasceu e fala inglês desde que nasceu. Então tem uns que vão falar yes, e pronto, entende? Ainda mais que nem eu morei nos Estados Unidos, o pessoal não é tão bem educado assim, então eu falaria yes. Mas estou te mostrando como gramaticalmente essa resposta seria. Fechou então, gente? Lembra que numa pergunta eu tenho o verb to be antes do sujeito, certo? Aí aqui eu tenho a resposta, por exemplo, aí eu tenho uma resposta afirmativa, e quando estou fazendo negativa, eu teria essa estrutura aqui. No, she isn't. Eu coloco not com is. Até aqui, ó, por exemplo, eu não poderia fazer assim. Yes, she's. Aí eu poderia dizer a frase toda. Yes, she's okay. Aí sim. Mas eu teria que ter esse complemento. Então, todas as estruturas que a gente viu aqui. Uma interrogação, uma afirmativa, uma negativa. E aí tem mais o WH questions lá que a gente viu um pouco antes. Falou, gente. Até mais.